Vou aqui dividir a tela aqui com vocês. Vamos ver se eu lembro como é que faz isso. Já tem algum tempo. Qualquer coisa você me instrui aí, senhor Daniel. Se eu conseguir. Não consegui. Isso, agora sim. Todos conseguem visualizar? Então, vamos lá. Bom, a proposta para o curso é tratar sobre a escritura através das evidências. E tem uma pergunta que pulsa, né, quando a gente pensa em escritura, pensa em evidências, e eu coloco ela, né, para o dia de hoje. É preciso, né, provar ou verificar as narrativas bíblicas, né? É preciso de evidências históricas para que a Bíblia seja confiável, né, como palavra de Deus que o é. Então, enquanto a gente responde essa pergunta, nós fazemos uma breve introdução sobre essa disciplina, né, à luz dos nossos próximos estudos, à luz da palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, sobre a determinante expressiva, como conhecemos as coisas, né? Como nós conhecemos o que foi o passado, sua representação para o presente, projeção para o futuro, entre outras questões, né? A cultura de fazer memória, né, de celebrar a história, é uma cultura natural, né, do gênero humano e, inclusive, uma proposição do próprio Deus na Escritura, se considerarmos assim. É ele que, quando faz aliança, né, com o gênero humano, propõe celebração, né, propõe memoração da natureza e da essência do Senhor através das narrativas da Escritura, através das leis normativas, através dos profetas, ou seja, não à toa o Senhor nos legou um livro, né, como caminho, né, da sua graça e para a sua glória. Então, nada mais natural ao homem, mesmo pela Bíblia, do que construir identidade também através da memória. E nós nos amparamos nos fatos ao longo da história pelos resquícios, né, pelos vestígios e pela resposta que eles deixaram, pelas marcas que eles deixaram ao longo do tempo. Logo, como conhecemos as coisas? Pela construção da história, que é instrumentalizada pela própria disciplina histórica, bem como pela arqueologia. Então, a questão de construir memória depende se aquela memória, quanto melhor ela é construída, quer dizer que ela tem mais ferramentas, mais fatos, mais documentos, mais registros, e isso torna ela mais vívida, mais firme, mais profunda, mais verificada, logo mais confirmada. Só que será que a gente precisa disso dentro da Escritura? Precisamos provar ou verificar as Escrituras? A resposta, de maneira bem direta, já é não. Não é essa a ferramenta arqueológica à luz das Escrituras, né? Dentro dos termos bíblicos, não é para isso que serve. Mas vamos entender, né, um pouquinho melhor, né? Em primeiro lugar, o que é arqueologia? É muito comum, quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensar em dinossauros. Então, aí eu já paro e digo, não, a arqueologia não são dinossauros, esse é um termo da paleontologia, o paleontólogo que lida com eles, e a gente, apesar de encontrá-los, né, dentro de sítios arqueológicos, como podemos falar um pouco mais à frente, não é a prioridade ou mesmo a disposição da ciência arqueologia em lidar com dinossauros, com megafauna, apesar de encontrá-los, ou coisas do gênero. Então, a gente também costuma lembrar dos grandes cataclismos, das pirâmides, dos bilhões de anos, da pré-história, das eras glaciais, né, das eras geológicas, ou então de coisas mais curiosas que envolvem a mística, como as pirâmides, ou Stonehenge, ou qualquer uma das edificações megalíticas, né, da antiguidade, ou mesmo, por fim, Indiana Jones, né? Isso eu já posso garantir. A arqueologia não é Indiana Jones, né? Nós não encontramos as coisas completamente inteiras, né? Templos inteiros, todos direitinho, pegamos o que queremos e destituímos o resto, né? Destruímos o resto. Não somos assim. Há uma frase antiga que diz que
a história, a arqueologia, né, são peças de um quebra-cabeça. E nós temos dessas peças, para construir a memória e a identidade histórica, desse quebra-cabeças de 1.000 peças, nós temos apenas 50 delas. Então, com esses resquícios, com esses fragmentos, nós propomos uma construção histórica. Então, para definir bem o que é arqueologia, a gente precisa visitar o próprio termo, né? A soma da palavra arché e logos, né? do próprio termo grego, arché, o princípio, o começo, a origem, né? O primeiro, a primícia, logos, o sentido, o entendimento, o estudo, a investigação, como alguns casos do grego clássico podem trazer. Então, a arqueologia é este entendimento, essa busca de sentido das primeiras coisas, do antigo, daquilo que tem primazia, do princípio, da origem. Então, eu coloquei aqui uma definição bem sucinta, né, de todo o compêndio de uma ciência, né? A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam estes antigos ou recentes, com o objetivo de compreender o contexto das atividades humanas em um determinado tempo e espaço, verificando e analisando a projeção histórica do gênero humano. Falei sucinta, mas já parece muito elaborada, né? Para este tipo de trabalho, o arqueólogo deve ser um bom conhecedor das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências da terra, das ciências exatas. Utiliza-se do método científico de experimentação e falsibilidade em axiomas, teoremas, teorias, atestados por historicidade, evidência material e imaterial. Vai ficar mais simples agora, então. A arqueologia é a ciência que tem o objetivo de compreender tempo e espaço, verificando e analisando a projeção histórica do gênero humano. Pronto, é o destaque em negrito de toda essa construção, de toda essa exposição. Bom, a arqueologia é uma ciência, logo ela trabalha com um método científico. No entanto, ela é uma disciplina multidisciplinar, né? Como a gente viu, é preciso conhecer muitas coisas para fazer análises precisas nos termos adequados, né, da construção da memória e da identidade através da arqueologia. Então, este método científico, né, que analisa através, como a gente colocou ali, de axiomas, de teoremas e de teorias. O que é um axioma, né? É aquilo que não precisa de explicações, que é naturalmente já bem definido pela própria observação, é algo entendido. O que é um teorema? É a conclusão lógica de axiomas, já que aquilo já é completamente entendido e observável. Logo, né, em derivações de dedução, podemos compor um teorema. Qual a diferença entre um teorema e uma teoria? A teoria é o teorema que ultrapassa os limites, que ela vai mais longe, considerando situações hipotéticas, não apenas deduções objetivas e lógicas, apesar de seguirem, né, um cronograma fixo e de experimentação, ultrapassa esses limites para levar em consideração as implicações daquele entendimento, de forma prática. Então, a arqueologia, como método científico, se lança sobre os vestígios, aquilo que é factual, considerando, né, o tempo e o espaço para verificar e analisar essa projeção histórica para que ela seja construída, né, com objetividade, segura através de evidências. Então, essa é uma aproximação aqui, né, sobre o que é a arqueologia. Então, ainda eu queria mostrar alguns slides, por exemplo, para explicar o que é um sítio arqueológico, o que é um local, né, propriamente dito. Bom, sítio arqueológico é todo lugar, né, uma vez que o sítio arqueológico é o lugar onde está acontecendo a arqueologia, a pesquisa, a investigação. Então, propriamente dito, ele vai se chamar, naquele instante, um sítio arqueológico, um lugar de escavação, de projeção, de prospecção. Então, é muito comum existirem sítios arqueológicos famosos, onde há um parque de escavações, como também existir sítios menores que são temporários, que têm vestígios e artefatos retirados pela arqueologia da paisagem, então expostos em iconografia de museus, em museografia de exposições. Então, o sítio em si é o local da escavação. Nós temos também a prospecção, que é um princípio de escavação, é um teste de solo, um teste de pesquisa, por exemplo. A gente faz uma pesquisa histórica para aferir se o que é,
vamos dizer, a gente chama de zonas quentes, né? O quão quente é um período, é um local, né? Quais as possibilidades, né, dado ao histórico e à pesquisa contextual. Então, depois disso, a gente faz um teste, né? Geralmente, escavações pequenas que evoluem de 10 ou 15 em 15 centímetros, né, de 1 metro por 1 metro, a fim de fazer o teste daquele solo. Isso a gente chama de prospecção. Há uma ampliação da prospecção. Depois que a gente fez aquele primeiro teste, nós fazemos mais testes na região, aumentando as zonas de prospecção, para que, após toda essa pesquisa, nós façamos a escavação. Por exemplo, aqui tem uma imagem de um detalhamento. Já dos primeiros achados, nós fazemos a separação desses achados, né, em arqueologia da paisagem, principalmente, para fazer essa retirada do material, ou mesmo a exposição do material que ainda está sob a terra. Geralmente, a gente vê nos filmes, e um pouco nessa imagem, um detalhamento muito sensível, né, com pincel, com cinzel, a passos de tartaruga, né? Nem sempre isso é assim, né? É comum que o serviço seja mais bruto, picareta mesmo, na pedra, e até uma vassourinha na hora, depende muito do tipo de vestígio que está para ser identificado, né? Como aqui também mais um nível de detalhamento, agora já mais profundo, né? Mais detalhes aparecendo. E aqui o princípio da escavação, quando as partes da prospecção se unem e a profundidade já começa a crescer, se inicia então uma escavação. Esse é um exemplo de escavação. Temos aqui mais um outro exemplo, já bem mais profundo. Aqui, aumentando e intensificando ainda a profundidade, não há um limite muito bem definido da profundidade, enquanto depende do equipamento, do ferramentário, da equipe, né, e da análise, para a gente saber o que estamos procurando e até onde iremos. Mais detalhe, gente, sobre como funcionam escavações, como funciona a atividade arqueológica, mesmo aqui do Brasil ou fora do Brasil, que isso às vezes fica um pouco distante, né, do nosso dia a dia e da nossa mente. A gente pode reservar uma outra aula pontual só para isso, para a gente explicar um pouco mais, mostrar mais umas imagens, eu trazer aqui algumas escavações que participei, né, para ficar mais dinâmico. Hoje apenas é uma introdução para a gente aprender um pouco como funciona, para quando a gente tiver ela sendo no uso, a gente resgatar na mente como foi o método, né, para se alcançar aquele uso que a gente vai admitir, né, dentro dos termos bíblicos. Bom, assim, esse daqui é a separação e o recolhimento, né, já do material prospectado, já do detalhamento realizado. Aqui a gente vai peneirar mesmo a terra para poder separar, né, os achados e os vestígios de qualquer contaminação. Aqui também, por curiosidade, a arqueologia subaquática, né, que geralmente ela é feita não mais com pincel, com cinzel ou picareta, mas em muitas ocasiões, pelo menos eu onde aprendi, fizemos com dinamite, né, revolver a terra, revolver o chão em boa demarcação, e depois sim vir o detalhamento mais sensível, né? E, por último, né, dessas imagens de funções e achados arqueológicos, eu coloquei aqui um dos achados arqueológicos mais significativos da história, talvez o mais significativo da história, que é Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó conhecido como o faraó herege ou da descendência herege, descendente de Akhenaton, um faraó que fez uma revolução monoteísta no Egito para que se adorasse apenas ao deus Amon, ao deus Sol. E esses faraós foram os últimos faraós dos povos Hicsos no Egito. E após eles, houve um golpe estatal, né? Os faraós egípcios, os egípcios, a partir da dinastia de Ai, que foram os próximos faraós após Tutancâmon, deram um golpe para que a etnia egípcia assumisse o comando das terras do Egito, que eram governadas pela etnia semita, os Hicsos. Nessa ocasião, Tutancâmon foi enterrado, exilado, como diriam os pesquisadores. Ele foi enterrado não numa cidade mortuária, as pirâmides ainda não eram uma expressão cultural para o velório, por exemplo, né, ou a mumificação nessas instâncias, mas ele foi enterrado num barranco. A ideia é que ele fosse esquecido. E o Egito criou uma cultura bem expressiva nesse momento de suplantação da memória. Ficou comum um faraó substituir, por exemplo, o nome de um faraó antigo num monumento, de uma estátua ou de uma construção social, como um palácio de ética, de ensino, logo um palácio de sabedoria, ou um lugar de zelo medicinal, um hospital, né, dentro
da nossa expressão, substituir o nome do real construtor, porque ele era considerado inferior, ou tenha cometido algum crime, ou literalmente apenas para trazer honra para si em lugar do outro, trocar os nomes. Tira o nome do autor antigo, do edificador antigo, coloca o nome do faraó atual. Então, essa prática, bem como algumas construções históricas que já tinham sido admitidas antes, foram totalmente desconfirmadas por esse achado. Por isso que ele é tão importante. Ele nos ensinou certos métodos e ferramentas para lidar com a história, para lidar com essas peças e essas ferramentas, com a proponência da própria história sobre ela mesma. Então, ele nos deu esse achado muito significativo, porque ele abriu os nossos olhos em abrangência e em profundidade, né, para a análise e para o ofício da arqueologia e da história, né? Então, dito isso, essa pequena introdução, no final, quem tiver alguma pergunta pode falar um pouco também sobre esses termos, né? Anote aí a sua dúvida. Aqui é apenas uma introdução para a gente entrar no que é o nosso tema objetivo. Existe uma arqueologia bíblica? Esse termo tem sido amplamente usado, né, no tempo atual. Vários profissionais o têm chamado como maneira positiva para trabalhar teologia. Algumas universidades têm utilizado para reduzir o escopo espacial, né, do Antigo Oriente apenas para o escopo cananita, ou seja, das regiões trabalhadas dentro da Escritura, ou outros têm utilizado para verificação da própria narrativa bíblica, né, da verificação, tipo, Salomão realmente existiu, Davi realmente existiu, entre outras sessões. A gente vai falar um pouco, isso aí a gente vai focar mais e vai trabalhar um pouco hoje. No entanto, a arqueologia bíblica não é uma nomenclatura acadêmica, e eu vou explicar por quê. A nomenclatura acadêmica ideal seria a arqueologia mediterrânea, que trabalha e estuda os povos ao redor do Mediterrâneo, ou arqueologia do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, que é a região específica que vai do crescente fértil mesopotâmico até o Egito, ou a arqueologia cananita ou caldaica, como também fora chamado, ou a arqueologia dos povos semitas, ou seja, é uma pluralidade de nomes e termos que geralmente recortam regiões. Então, seguindo esta prática de apenas recortar uma região de análise, chamá-la arqueologia bíblica, não é problema nenhum, porque recorta uma análise de um documento. O documento, a Bíblia, o livro que compõe a história de tantas localidades e regiões ao longo, né, da história da humanidade, e, além do tipo, do tempo e do espaço, recorta a análise específica daquela região. Então, falar arqueologia dentro desse prospecto não há problema algum, ela não é, por isso, menos científica, desde que os métodos abordados estejam baseados no propósito adequado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, explicando para que serve, então, uma pesquisa arqueológica, já que na Escritura, né, se esse é um recorte espacial, como vimos, ela não tem, como já dissemos, o objetivo de verificar ou de evidenciar narrativas. A resposta está resumida, né, nesses quadrantes aqui. Bom, existe sim uma arqueologia bíblica. E qual o propósito dessa arqueologia bíblica, que é diferente, né, em certos aspectos, da arqueologia tradicional? Bom, a arqueologia bíblica é uma análise científica e contextual, né, do tempo, do espaço e do desenvolvimento das narrativas bíblicas, para construção, argumentação e exposição da Escritura, né, um recorte de objeto, que, por fim, também termina projetando este mesmo conteúdo. É uma identificação histórico-geográfica, linguístico-gramatical, filosófico-literária, sociocultural, para a ambientação da narrativa, né, apresentando mecanismos, como já vimos, para construção, argumentação, exposição e projeção do conteúdo analisado. Então, com mais detalhes, antes de vermos, né, alguns exemplos e usos, veja, 4
pilares vão ser edificados sob o uso da arqueologia bíblica, o uso da arqueologia dentro do recorte espacial bíblico. Veja, construção. Nesse primeiro ponto, para que a arqueologia, ou no que a arqueologia colabora construindo, né, com princípios, né, para localização e interpretação das narrativas. É a arqueologia que vai fazer um recorte do espaço-tempo, ou seja, o texto bíblico, apesar de suas implicações alcançarem, né, a nossa vida e o nosso entendimento no dia de hoje, elas foram construídas segundo um costume específico, para um povo, leitores específicos, no tempo específico. Há um público que é o imediato público do texto, que não é o nosso. Então, nós precisamos de elementos sobre que público é esse, onde eles estão, quando eles estão, por que eles estão, por exemplo, um parecer linguístico, cultural, qual é este idioma, como está transcrito este texto. O texto tem um tipo, tem um gênero, o texto tem uma proposição deste mesmo tipo e gênero, uma organização literária, uma proposição de pensamento, né, uma proposição filosófica da própria cultura, seja ela a cultura formada pelo próprio Deus, como o povo de Deus, seja ela a cultura expressa dos povos que compõem este mesmo contexto. Então, a construção nada mais é do que o contexto, o amparo contextual, né, de toda a organização da narrativa. Buscar essas informações do povo, do tempo e do espaço, a fim de podermos construir de maneira mais profunda e precisa o que expõe o texto narrado. Para não fazermos simplesmente do texto algo que queremos dele, mas o que a sua proposição, pelos termos do texto, apresenta. Então, por isso que eu coloquei aqui, junto com construção, a disciplina hermenêutica, porque a disciplina hermenêutica cria princípios de interpretação e de localização para o texto que vai ser estudado, que vai ser pesquisado. Uma das ferramentas da hermenêutica para criar essa estrutura é o contexto histórico-arqueológico. Lança a mão disso tudo. Então, por isso, junto como princípio hermenêutico, né, o pastor Daniel gosta muito de tratar desse tema, com certeza trataremos mais, né, ao longo do tempo aqui com vocês. O princípio da construção, da arqueologia no uso para a construção do texto, está bem vinculado à disciplina de hermenêutica. De igual sorte, o segundo ponto do uso, né, o segundo valor de uso da arqueologia para análise do texto bíblico é a argumentação. Uma vez que agora o texto está bem definido, com os princípios adequados para, então, o estudo e análise do texto, a argumentação, que é esse estudo preparado, esse estudo conduzido, né, a proposição do texto segundo esse público original, se assemelha à disciplina da exegese, né? A disciplina da teologia exegética. O que é a teologia exegética? É a análise propriamente dita, porque nós sabemos, temos informações da geografia, da organização histórica, da língua, da poesia, da proposição, do público. O que nós fazemos agora na argumentação? Unimos essas informações, unimos essas determinantes na argumentação. Ou seja, como, por exemplo, se nós olharmos para apenas um exemplo, né, apenas uma ocasião, as construções da Escritura, por exemplo, Cristo falando através de parábolas. Cristo utiliza um exemplo do cotidiano, né, para poder relacionar de maneira simples algo que seria mais complicado. Ou seja, uma verdade mais conhecida, porque faz parte da vida de todos, expor uma verdade ou uma determinante menos conhecida. Então, a parábola precisa lançar mão de um cotidiano bem definido para que ela trabalhe com aquilo que não está tão bem definido. Então, se nós não conhecemos este cotidiano, uma vez que, sendo um povo diferente, de uma língua diferente, num tempo histórico completamente diferente, com costumes e cultura expressiva bem dinâmicas e, de fato, também diferentes, como nós podemos entender o cotidiano daqueles
se não conhecermos historicamente como ele é construído, o que é esse cotidiano. Um exemplo básico para isso é talvez algo que nos cause certa dificuldade, como, por exemplo, Jesus está lá sendo Jesus, está pregando, está anunciando o evangelho, fazendo sinais e prodígios, sendo Jesus. E então, João Batista, que está preso, envia, né, alguns de seus discípulos, e esses discípulos perguntam a Jesus o seguinte: és tu o Cristo ou temos que esperar outro? Às vezes, talvez essa pergunta confronte o nosso coração, porque como assim João Batista pergunta se Jesus é Jesus ou tem que vir outro? Só que Jesus, a gente pode até pensar, né, João Batista vacilou na fé, o que é isso que aconteceu? Titubeou? Só que Jesus faz uma defesa a João Batista. Ele coroa essa defesa dizendo que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele, mas que este é o menor no reino dos céus. Apenas um comparativo de intensidade, para que não se entenda que por obra se alcança alguma coisa, né? Mas esse é o encerramento da defesa de Jesus. E como ele começa essa defesa, ele diz o seguinte: que saístes a ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Assim que ele começa, agitado pelo vento. Ou seja, ele começa a lembrar quem é João Batista. Só que como que a gente entende isso? Um caniço no vento. O que saístes a ver? Um caniço no vento? Como isso defende João Batista? Como isso nos indica que ele não titubeou na fé, que ele não vacilou, que ele é um homem firme? Porque Jesus estava lançando mão de uma parábola muito conhecida no ensino das crianças, não apenas como costume padrão dos judeus, né, dos hebreus, mas mesmo ao longo de todo o Oriente Próximo, mesmo do Egito, ou mesmo aos idos da Mesopotâmia, era uma prática comum utilizar-se do cotidiano para falar de algo que não faz parte do cotidiano, que não faz parte do comum. Como nós também utilizamos nossas fábulas, nossas histórias. A diferença da parábola é que ela precisa sair de um cotidiano completamente literal, mesmo que o seu alcance se abranja para algo mais dinâmico ou mais espiritual. Essa parábola é a parábola do caniço e do carvalho. Bom, o próprio Salomão fala do forte vento, né, que desce do norte e vai até o sul. Há um canal de montanhas, né, um cone de montanhas vindo do extremo norte de Israel até o sul, pegando todo o Rio Jordão, também ali parte do Mar Morto, desembocando, também pegando o Mar da Galileia, que na verdade é uma lagoa muito grande, mas não é um mar, não é água salgada, é água doce. E é por isso que o texto bíblico fala que haviam tempestades de vento, né, esse vento forte batendo nas águas que as agitava, porque é uma lagoa, logo não tem ondas, né? As tempestades que sossobravam os navios, né, que incutia medo nos apóstolos, por exemplo, na verdade era o agito dessas tempestades de vento que vinham por esses canais de montanhas, né? Essa tempestade de vento, ou coisas desse calibre, né, que é o que a parábola quer introduzir, vindo por esse canal de montanhas, passando por essa paisagem ribeirinha, né, pelos rios, ali haviam, né, duas plantas, né, por assim dizer, uma hortaliça, que é o caniço, por assim dizer, e uma árvore, que é o carvalho. Bom, ali nós temos o carvalho, que vem esse vento forte, impetuoso do norte, descendo para o sul, impactando contra o carvalho. O carvalho é uma árvore de copa larga, grossa, raiz profunda, né? E dura, rígida. E esse vento vem com toda a força e dá contra o carvalho. E ele volta, dá contra o carvalho, agora subindo pelo norte, desce novamente, dá contra o carvalho. E o carvalho, mesmo sendo muito grosso, mesmo com raízes muito profundas, com ventos incessantes dos dois lados, ao longo do tempo, ele começa a ceder e ele se quebra. Por causa de suas profundas raízes e os grandes impactos do vento, ele se parte e se quebra. Além do carvalho, tem também, na mesma margem, um caniço. O caniço tem aquele tamanho de hortaliça, a planta bem baixinha, que tem uma esponja na sua ponta, né? Essa esponja se infla, se enche de água, e o caule bem fino, bem leve da planta balança com aquela esponja na pontinha. Ela é uma planta muito comum de desenhos da Disney, né? Geralmente dando medo
para os aventureiros na noite, né? O caniço batendo num galho ou num tronco, e eles achando que são passos, né, de algo aterrorizante. Ou seja, o caniço é essa planta levinha, né, e que balança com raízes bem superficiais, nada muito profundo. E esse mesmo vento que acabara de partir o carvalho vem contra o caniço, bate no caniço, e o que ele faz? Porque ele é pesado na ponta e levinho no meio, assim. Ele se dobra para um lado. O vento vem, ele se dobra para o outro lado. Ele volta, se dobra novamente. E mesmo um vento de impacto tão intenso que parte e destrói o carvalho, o caniço se dobra e permanece, persevera, de acordo e se dobra, né, aos ensejos do vento. E a moral da história é uma pergunta que se faz para os ouvintes. Ou seja, você, irmão, você que ouve a parábola do caniço do carvalho, são crianças geralmente, você é um homem, você é um cidadão, caniço ou carvalho? Talvez a pergunta propriamente dita levanta a intenção de responder: caniço, como já vimos muitos responderem ao longo, né, de exposições e algumas aulas. Porque o caniço permanece. No entanto, a comparação é oposta, porque João Batista não é caniço. Não se saiu para ver nenhum caniço balançando no vento. João Batista é carvalho e vai ser destruído pelo aquilo que prega. Vai morrer pela verdade do Cristo que anunciou. Essa é a defesa de João Batista. Ele está lá para morrer em nome do evangelho de Cristo, o qual vai anunciar. E não simplesmente está titubeando na fé, mas ele tinha uma expectativa, a mesma expectativa que muitos filhos de Israel tinham, de que o Messias viria num cavalo de guerra, destruindo o inimigo, reedificando um reino que duraria para sempre. O filho de Davi em toda a sua majestade. Tal qual um rei anunciado por Isaías no capítulo 11, onde é um rei que é completamente diferente dos homens, plenamente justo, totalmente poderoso e que destrói o maligno com o sopro da sua boca. No entanto, ainda é o próprio Isaías, e é por isso que Jesus responde também nessa defesa. A resposta que ele dá para os discípulos de João Batista é: ele é o Messias. E como anuncia Isaías, também neste texto, os coxos estão sendo curados. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Os cegos estão vendo sinais narrados por Isaías. E é também Isaías, no capítulo 42, que diz que este Messias não viria para destituir, para queimar a cana quebrada, mas para promulgar o direito aos gentios. Ou seja, o que vem fazer o Cristo não é suprir todas essas expectativas, mas principiar o reino dos céus, na consumação de sua cruz, a fim de, em plena expansão deste reino, através da sua igreja, através das proposições, da expansão da aliança, ele voltará. E dessa vez, vencendo e para vencer, no cavalo, liderando a consumação de todas as coisas, cumprindo tudo aquilo que já estava previsto, da expectativa messiânica. Então, a pergunta de João Batista, que deriva dessa expectativa natural, não é um vacilo na fé, mas algo natural de quem construir essa expectativa e tem uma resposta adequada a essa construção. Como entender este texto e todo o seu alcance, inclusive na boa defesa dos bons termos do texto para construir a identidade de João, bem como a total aplicação da resposta de Cristo, sem conhecer a cultura de maneira expressiva? Claro que já tínhamos certo entendimento do texto, logo, essa construção do texto que conduz à argumentação do mesmo não é algo senão maior abrangência, profundidade e ilustração para aquilo que já é entendido de maneira direta pelo próprio texto. Então, tanto a construção quanto a argumentação do texto são mais amplamente descritas e definidas com o amparo hermenêutico e exegético, né, da arqueologia e da história e de toda essa proposição analítica dentro do texto, né? Então, esses dois pilares iniciais, a construção e a argumentação, são amparados pela arqueologia no seu sentido mais abrangente da contextualização, né? De nos dar ferramentas
e direção para o uso dessas ferramentas para a exposição do texto. Por isso, essa exposição é o terceiro elemento do uso da arqueologia, né? A apresentação e a aplicação final da narrativa proposta ao público moderno. Ou seja, nós entendemos o termo adequado, a proposição original da narrativa, segundo o estilo, argumento e proposição natural do texto. Agora, bem entendido, nós podemos aplicá-la à nossa condição, aplicá-la, o que nos alcança do texto, qual o ensino do texto que chega até nós. Isso evita, por exemplo, nós universalizarmos algumas determinantes. Josué, por exemplo, fora anunciado a ele como substituto de Moisés, e nós vamos trabalhar o livro de Josué, né, dentro de nossas aulas, foi-lhe dito que onde colocasse a planta de seu pé, dentro das terras de Canaã, lhe seria por possessão, em cumprimento da promessa que Deus fizera, que daria aquela terra aos pais. Então, não quer dizer que onde lançarmos a planta do nosso pé, vamos possuir. Não é um aclame, uma promessa do Senhor para todo cristão. Se você quer possuir, você tem que botar o seu pé lá. Não, não é bem assim, irmãos. Essa é uma aplicação direta, né, determinada por seu contexto e amparada, inclusive, pela própria história. É costume cananita, caldaico, marcar a possessão de uma terra, né, pois quando o seu general, quando o seu rei planta nela o seu próprio pé. É assim que se afere a bênção dos seus deuses. A gente vai ver mais detalhes, estudar a narrativa, né, do livro de Josué. Vamos ver exatamente essa proposição lá. E como se harmoniza essas duas determinantes. Por que isso é importante, inclusive, para o último ponto aqui da nossa análise? O último ponto da análise fala sobre a projeção do texto bíblico. Essa projeção do texto é uma promoção, uma construção de uma nova cosmovisão, de uma nova percepção que serve de parâmetro para o estudo da Escritura. Ou seja, dinamiza, né, e reconstrói, redireciona como nós nos relacionamos com o texto bíblico, uma projeção do texto. Essa é a parte do texto que mais se assemelha ao que costumamos fazer da arqueologia, verificar e evidenciar. Bom, todo esse estudo mostra, por exemplo, por isso a palavra apologética está aqui perto, essa apologia, a defesa da fé, a construção do conhecimento e da fé, ao longo de todas essas etapas, dá para nós um entendimento e um relacionamento diferente com o texto. Nós sentimos como que funciona de maneira ainda mais expressiva e profunda o próprio governo do Senhor sobre todas as coisas, a construção da história dos enredos bíblicos, que não apenas marca o texto bíblico, mas marca e traz impacto com os outros povos. Todo o nosso estudo, por exemplo, no texto de Josué, vai ser conduzido não pelo documento bíblico, mas pelos documentos dos amorreus, dos fenícios, sobre como eles contam este mesmo episódio, como constroem essa mesma história, e vamos falar bastante sobre apologética. Qual é a ideia da projeção do texto? Mostrar como a progressão do mesmo texto responde não apenas à organização bíblica literária, mas também a sua construção histórica, factual, que tem procedimento, que tem unidade. Só que o que é difícil, né, desse entendimento para nós como brasileiros, como ocidentais? Porque a nossa construção da história, ela é cronológica. Logo a gente olha para a história e vê uma sucessão de fatos, né? Uma projeção de acontecimentos, um após o outro, de maneira linear, e que essa sucessão, quando analisada, propõe um sentido. Para a perspectiva do Oriente Antigo, não é o quando que importa. Então, a própria Escritura, como está escrita, né, está prescrita dentro dessa percepção e não da nossa, ela não está construída de forma cronológica, diz sim de forma temática. Ou seja, o como é mais importante do que o quando. Essa é a grande intensidade, né, da literatura do Antigo Oriente. Então, há muitos textos
bíblicos que não são sucessivamente cronológicos. Ou seja, quando a gente olha para o Antigo Testamento, em algumas ocasiões, lendo o texto de Samuel, o livro dos Reis e o livro das Crônicas, que narram a mesma projeção histórica, por vezes vemos o final de uma história antes do seu começo, onde o final está expresso em um livro e o começo expresso no outro, que vem mais à frente. Ou mesmo Jesus, nas narrativas do Evangelho, que dinamicamente são organizadas pelos próprios temas, é muito possível que, em lugar de Jesus ter ido e voltado de certa cidade por sucessivas vezes, ele tenha ido apenas uma ou outra vez e essa viagem tenha sido separada por temas. É uma possibilidade histórica muito comum entre os estudiosos e também veremos isso em outra ocasião, né? O foco desse nosso curso, dessa rodada, são 4 livros, né? O texto de Gênesis, de Êxodo, de Josué e de Jonas, textos que são amplamente discutidos, né, ao longo da história, em especial o texto de Jonas tidos como parabolar, né, como literatura figurada, metafórica, né? A gente vai trabalhar sobre todos eles. E num segundo momento, em outro curso, né, numa parte 2, analisarmos o Novo Testamento, né, a construção dos evangelhos, das epístolas e também do texto escatológico, né? Vamos deixar isso para um outro curso, né, para uma segunda etapa dele. Então, a hermenêutica constrói princípios. A exegese analisa o texto construído por esses princípios. A retórica ou a homilética, né, expõe esse texto, aplica este texto aos nossos termos, bem entendidos naqueles termos, em análise comparativa, aplicamos eles aos nossos termos agora. Sim, o texto sempre nos alcança, e aqui é o lugar de termos elementos para melhor expô-lo e melhor conectá-lo, né, ao nosso dia a dia. E, por último, a apologética faz a projeção do texto, que nos possibilita utilizá-lo como argumento, como eixo de cosmovisão, de percepção, de progressão do próprio texto bíblico, além de funcionar também, sim, como defesa da fé na exposição da progressividade, factualidade e bom termo na construção do texto bíblico, né? Não é um texto cheio de grandes contradições, como costumeiramente é também revisado por alguns desentendidos, né? Vamos ver alguns exemplos disso também, né, dentro das nossas análises, bem como da projeção, da expressão, da projeção cultural do texto objeto, né, do público local, faz grande diferença também sobre como nós vamos entender e compreender estes aparentes, né, erros, aparentes passagens problemáticas. Podemos respondê-las, caso algum dos irmãos tenha também alguma passagem já para ser analisada, pode mandar nas perguntas, teremos tempo para isso. Então, a gente não procura, né, o resumo final, a gente não procura a arqueologia para buscar evidências, para confirmar a Escritura. Trata-se da palavra de Deus. Nós que cremos nessa palavra, vamos para essa palavra com um pressuposto muito bem definido, a proposição sobre todas as coisas do Supremo Senhor. Gênesis 1:1 se inicia: no princípio criou Deus. Ou seja, o pressuposto de que há um Deus e de que ele é o proponente de todas as coisas é automaticamente admitido e base para qualquer outro pensamento. Então, eu aproveito esse último momento para aplicarmos aqui 2 coisinhas. Em primeiro lugar, quando nós vamos debater ou discutir com algum termo ou alguma construção que a palavra de Deus nos impeça, né, de assumir, nos impeça de admitir, ou seja, o próprio texto bíblico constrói a criação com um tipo de proposição. O Senhor cria todas as coisas. O Senhor vê a criação que vem a partir do nada, através dos seus anúncios de haja, exista, produza, dê fruto, ou seja, literalmente através de verbos, né? Por isso, pelo verbo Cristo, tudo que foi feito se fez, né? Mas
tudo isso ele faz, ele cria, ele olha e ele acha bom. Uma expressão que não é apenas bom de qualidade, né? Mas de utilidade, de completude. Então, aquilo é bom, aquilo está completo. Então, quando aquilo está completo e bom, ele assim anuncia. É bom. Tanto que depois ele faz algo completamente diferente de tudo isso. Pela primeira vez, algo não anunciado, mas algo formado pelas mãos do Criador, a sua imagem, segundo a sua semelhança. E ele não acaba por aí, porque logo depois de formar homem e mulher, ele dá domínio a homem e mulher sobre tudo o que havia sido criado. Aí agora ele diz, o homem, dominando sobre todas as coisas, ele diz, muito bom. Ora, não é o homem e a mulher que são a criação muito boa de Deus, não. Tudo aquilo que era bom, que era apenas bom, sob o domínio de homem e mulher, ou seja, sobre a proposição criacional do Senhor, se torna muito bom. Tanto que o homem, quando já estava lá dando o nome dos animais, né, ainda não havia mulher, mas ele já estava cumprindo a aliança. Como que a gente entende isso, gente? Porque primeiro ele já tinha recebido a determinação de lavrar e zelar pelo jardim, né? E logo depois ele começa a pôr nome nos animais. E botar nome no Oriente Antigo é você tomar posse, é você controlar o destino, é você revelar que tem domínio sobre aquilo que você nomeou. Por isso que os nomes das cidades antigas são nomes dos seus proponentes, nomes de família, nomes de homens, porque eles são donos daquele lugar. Por isso que você dá nome ao seu filho, porque você é responsável e domina sobre o destino dele. Por isso Deus pega homens como Abraão e tornam e mudam seus nomes, como por exemplo para Abraão, para mostrar que a promessa natural de pai de alguns seria frutificada no pai de muitos, na pluralidade de seu nome, a partir da ação e do domínio, do governo e da direção do seu Deus, que vai fazer a partir dele um povo para si. Então, Adão já estava dando nome aos animais, né? Não é que esses nomes sejam sagrados, porque a gente nem sabe mais esses nomes, nem sabemos qual era a língua, né, proposta através dos primeiros pais, só sabemos que ele estava mostrando que estava sujeitando e dominando sobre a criação, determinantes da aliança, dando nome aos animais. Então, quando ele dava o nome aos animais, o que falou o Senhor? Lembra? O que é bom, é útil, é completo? Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. E ele dá uma ferramenta para o homem, para a condução da aliança, a sua esposa. E é por isso que quando homem e mulher, juntos sob o domínio das coisas, estão no resumo, na síntese que é o capítulo 1, tudo o que era apenas bom, sob o domínio desses, na proposição criacional, se torna muito bom. No entanto, o homem caíra e um novo representante fora levantado. Completamente homem como o homem é, mas completamente Deus, como apenas ele poderia ser a fim de cumprir o que ao homem não fora possível. Jesus. Então, toda essa construção da criação nos é interessante para o nosso texto, não só para entendermos que os termos que devemos discutir numa proposição, numa projeção, nos termos apologéticos, devem respeitar os termos do objeto. Em outras palavras, se nós formos falar sobre ciência, eu não posso utilizar um texto bíblico como o de Gênesis 1, que não é um texto que conta como o cosmos foi formado, sobre a origem de todas as coisas, mas uma celebração ao Criador de todas as coisas. O foco de Gênesis 1 é falar, é louvar e exaltar sobre o Criador proponente de tudo e sobre o princípio da aliança e do relacionamento dele com o gênero humano. Tanto que no capítulo 2, esse entendimento é expandido, e não só o propósito é readmitido, como a sua construção é evidenciada. Então, o como, o que é dito no capítulo 1, o capítulo 2 traz o como, bem como o porquê ao longo dessa primeira etapa do texto de Gênesis, que a gente vai revisitar, né, na nossa próxima aula. Ou seja, esse não é um texto que tem por objetivo fazer ciência. No entanto, é uma prerrogativa da Escritura fazer ciência. Já falamos sobre isso. Quando eu vou discutir sobre evolucionismo, por exemplo, sobre a origem das espécies, sobre microevolução evidenciável, entre outras coisas, eu discuto tais determinantes com bioquímica, com proposição laboratorial.
É nesse universo que se faz o debate. Não é esse, mas o nosso universo que cria pressupostos, o nosso universo que cria um eixo de percepção e de cosmovisão, da qual lançamos mão para o debate do seu meio específico, é a Escritura. Em outras palavras, na Escritura, nós já aprendemos que não podemos trilhar o caminho desta teoria. Por isso, ela ainda é uma teoria. No entanto, não é essa definição que nos dá os elementos necessários para confrontá-la cientificamente, mas nos deu o eixo adequado para entender no que devemos crer. Então, essa é a primeira grande diferença de campos. Também podemos trabalhar um pouco mais sobre isso. E outro aspecto que a gente está começando a trabalhar é sempre definir os termos, sempre definir os pressupostos que estão admitidos. Nenhuma análise, nenhuma ciência, nenhum argumento está livre de pressupostos. Somos sempre parciais. Por isso, buscamos a imparcialidade em certos métodos, né? A ciência, ela não é completamente, nem nunca poderá ser totalmente imparcial. Ela carrega esses pressupostos. Então, precisamos definir os termos e pressupostos admitidos em cada campo, antes de podermos trabalhar essa projeção, né, e essa apologética. Com certeza, principalmente a área da apologética, a gente vai, na verdade, todas essas 4 áreas, nós vamos revisar em todos os livros que formos estudar. Vamos falar de como a arqueologia aparece construindo, argumentando, expondo e projetando os textos, né? Isso aí vai acompanhar a gente em todas essas aulas. Além disso, nós dissemos que a ciência é uma prerrogativa bíblica, é um mandamento. O que nos lembra disso são 2 textos. Esse que acabamos de ver, o próprio texto de Gênesis, que o homem recebe como projeção da aliança, como proposta do Senhor à humanidade. Em primeiro lugar, sendo sua imagem e semelhança, ele exerce intelecto, criatividade, algo diferente do restante da criação. Isso é exclusivo do homem, e isso é visto na proposição do próprio Senhor, que acabara de realizar a obra criacional. Então, com intelecto e criatividade, o homem precisa sujeitar, dominar, transformar a criação, preencher o mundo criado, se multiplicando, né, promovendo a multiplicação também do compromisso da aliança, né, através desses mecanismos, ou seja, os tradicionais mandatos social, cultural e espiritual, né, dos primeiros pais, ainda manifestos em toda a aliança, ou seja, ainda cumpridos também por nós. O mandato cultural, especificamente, é explorado pelo próprio intelecto e criatividade, nessa projeção que manifesta também a mesma intensidade da aliança. É disso que Paulo está falando lá em Romanos 1, quando ele diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra aqueles que escolheram a mentira no lugar da verdade, contra aqueles que escolheram a criatura no lugar do Criador, a injustiça no lugar da justiça. E o entendimento é que Deus se revela nas coisas criadas, Deus se revela na criação. Diz o texto de Romanos 1, a partir do verso 18, né? Toda a sua divindade, eternidade, seus atributos, ou seja, o conhecimento na revelação natural, na coisa criada, na criação, da profundidade do caráter e da essência de Deus, é plenamente evidenciável. No entanto, estes que se entregaram à mentira em lugar da verdade, ou seja, que são escravos do pecado, foram entregues a si mesmos para cometerem toda sorte de torpezas e a destituição de todas as coisas. Ou seja, o homem caído, totalmente depravado, está destituído das faculdades essenciais que pudera para fazê-lo ver Deus expresso em tudo aquilo que manifestou. É como se Deus, o artista da criação, como todo artista, assinasse a sua obra, registrasse a sua autoria, e essa faísca do divino estivesse presente em toda coisa criada e pudesse ser visualizada, percebida e desfrutada pelo gênero humano. É por isso também que eles são indesculpáveis, porque podem ver, mas não o veem. O Criador pode ser acessado, mas o objetivo é sempre a criatura, e por isso estão entregues a si mesmos. O homem tem por princípio primordial da aliança, como já vimos, transformar o mundo criado, sujeitando-o,
dominando sobre ele. E como nós transformamos a realidade. Primeiro, nós interpretamos a realidade. Depois, ela bem interpretada, ela é transformada. Nós lançamos mãos disso. Como transformar? O que é a disciplina que interpreta e que transforma a realidade? É a ciência, é a proposição filosófica original para o estudo científico. Logo, o homem, o cristão, tem por prerrogativa o fazer ciência como compromisso da aliança. Então, apesar de discutirmos e debatermos dentro dos ramos científicos com a linguagem daquele ramo científico, levamos conosco o nosso compromisso, dedicação, de manifestar, de construir tudo para a glória de Deus, também na construção científica. A ciência é a determinante sobre a transformação da realidade, a interpretação da realidade com aquilo que nos é imagem e semelhança do Senhor, com intelecto e criatividade sobre todas as coisas. Esses são termos essenciais que não só constroem, argumentam e expõem o próprio texto bíblico, mas mudam a nossa percepção e encorajam a nossa abnegação e dedicação ao serviço da causa de Cristo. A total sujeição ao senhorio do Espírito sobre nós, a fim de manifestarmos em tudo que fazemos a graça e a glória do Senhor Jesus. Essa é a grande conquista dessa projeção sobre todos os outros pontos, né? Eu vou me preparando para encerrar aqui, né, essa nossa aula inaugural, né, construindo algumas determinantes que vamos precisar, né, ao longo das próximas aulas. Fica um espaço, né, para perguntas, né? Eu coloquei aqui nessa última página do slide, além do meu contato, meu e-mail, meu Instagram, né, caso os irmãos queiram fazer mais perguntas ou receber também algum material, alguma indicação, eu separei aqui também alguns documentos. Todos esses documentos que eu coloquei, por exemplo, os paralelos de Rashanra, que estão na cidade de Ugarit, o Templo de Todos os Deuses, o Antemenak e o Rumenak, que também estão nessa cidade, algo comum do Oriente Antigo, cartas de Amarna ou hieroglifos de Soleb. Todos esses documentos, entre outros que eu não coloquei todos aqui, vão ser comentados e serão trabalhados, né, nas próximas aulas. Por fim, eu também trouxe aqui alguns livros, vou colocar os nomes deles depois aqui no grupo. Eu trouxe um dicionário ilustrado da Bíblia, né? Ronald F. Youngblood, é um dicionário da Vida Nova. Esse é um dicionário que trabalha com termos arqueológicos históricos também, um dicionário para bom contexto, mas em especial eu indico aqui 2 livros, um kit de livros de comentários do Antigo e do Novo Testamento, o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, também da editora Vida Nova, são 2 volumes. Eu fortemente indico essa coleção dentro do que a gente tem em português, em um compêndio único, é o melhor que temos, né? Há muito material, na verdade, a grande maioria desse material está em inglês. E, por fim, eu deixo um livro introdutório sobre o tema, Ele Nos Deu Histórias, um livro que todos nós estudamos lá do seminário, né, meninos? E é um livro excelente e ajuda a trazer um bom pé, né, sobre como entender e como se aprofundar na construção de histórias e narrativas, essencialmente no Antigo Testamento, mas amplamente para todo o texto bíblico. Caso algum dos irmãos queira mais alguma referência ou tenha alguma dúvida, iniciamos então agora o tempo para as perguntas.